Olá, meu nome é Antônio Lívio e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o Wavelet Trees. Primeiramente, a aplicabilidade. As Wavelet Trees elas servem para representar sequências, para representar uma reordenação de elementos, representar também pontos de um grid, né? Podemos guardar pontos de grids em Wavelet Trees, indexação de texto e geometria computacional. Esses são alguns dos formatos. Esses dois são árvores binárias. Vale atentar que aqui ela tem mais folhas porque a, a quantidade de elementos é maior, né? Aqui nós temos 5 elementos, aqui nós temos apenas 4. E esse bit vector da Wavelet Tree, ele também é uma forma de guardarmos a Wavelet Tree. Não necessariamente a gente precisa ter todos esses ponteiros e tudo mais. Nós podemos guardar de maneira mais simples usando apenas o bit vector. E como que faz para chegar nisso aqui? Basicamente, nós vamos pegar cada nível da Wavelet Tree e concatenar. Esses espaços que nós estamos vendo aqui é apenas para visualizar melhor. Na verdade, eles não existem. É tudo junto. E a única questão aqui é que eu tenho que saber quanto, quantos elementos nós temos na raiz, né? Então aqui eu sei que temos 12 elementos. N igual a 12. Então a cada 12 bits, eu sei que eu estou passando de um nível para o outro. E aí, já como saber se eu estou no, no nó esquerdo ou direito, né, no nó esquerdo ou direito, para isso nós precisamos fazer outras queries no Wavelet Tree para saber, né, é, levando em consideração também o tamanho do, do alfabeto, da string e tudo mais. Mas são detalhes que a gente vai ver mais para frente. Beleza, essa aqui ela parece estar desbalanceada, mas a gente já comentou que é a questão da quantidade de elementos. E um outro formato seria esse Huffman. E a construção dele é bastante interessante, a gente vai ver também depois. Tá. A estrutura da Wavelet Tree. Primeiramente, a gente tem uma sequência de símbolos, né, que aqui é denotada de S. Então, vão ter vários símbolos, né? N símbolos. E esses símbolos eles pertencem a um alfabeto. Esse alfabeto é finito e ele tem tamanho sigma. A raiz ela vai guardar um bitmap que vai ter zero. Se esse símbolo ele pertence à metade inferior do elemento, né, do alfabeto, a primeira metade do alfabeto, ou se ele pertence à metade superior. Direita e esquerda, na verdade, aqui, né, não é superior e inferior. Enfim, se esse alfabeto já estiver ordenado, beleza, a gente usa essa ordem. No caso, por exemplo, a ordem alfabética mesmo, A, B, C, D, E, F. Agora, se ele tiver uma outra ordenação, às vezes os símbolos não são letras, tem tudo isso. A gente pode atribuir uma ordenação para ele e a gente vai usar essa ordenação para definir se o bit vai ser 0 ou 1. Tá, aqui a gente vê como tem um algoritmo, né, um pseudocódigo, na verdade, para mostrar como que a Wavelet Tree é construída, tem a recursividade e tudo mais, né? É, Construct Nodes é a função aqui que está construindo. Pode ver que caso o alfabeto, né, o tamanho do alfabeto seja 1 ou a string seja nula, ele já estamos numa folha, ele só retorna a própria folha. E a recursividade aqui, né, para construir o lado esquerdo e direito da árvore. Então aqui, ó, a nossa string é esse blá blá blá, e o alfabeto ele é composto de 6 símbolos. Espaço A, B, D, L, R. Então, o tamanho 6, né? E para começar a construir a árvore, a gente precisa determinar. Metade de 6 é 3, então a gente pega os 3 primeiros. Essa é a ordem que foi definida. Por exemplo, aqui nós tínhamos um caractere que não faz parte do alfabeto tradicional, né? Então, foi decidido que ele seria o primeiro. Caso ele fosse o último, esse espaço passaria para cá e o D para cá, e a gente teria. É importante saber essa ordem
porque por conta da construção, né, da Wavelet Tree. Enfim, então, a primeira metade vem para o lado, recebe bit 0 e vem para o lado esquerdo. Pode ver que A, B e espaço estão todos com bit 0. Os demais estão com bit 1, né, que vem para a direita. E aqui a gente faz a mesma coisa. Nesse caso, a partir daqui, o nosso alfabeto muda de tamanho e os dois primeiros, D e L, vêm para o lado esquerdo com bit 0. D aqui agora é representado com bit 0. Perceba aqui ele era representado com bit 1, agora com bit 0. E, e eles vão para o lado esquerdo, né? E a gente faz isso recursivamente até chegar no tamanho 1. Chegou no tamanho 1, aqui não tem mais nada que fazer, é só retornar a própria folha. O tempo de construção, teoricamente, é Big O, N, deixa eu escrever aqui, Big O, N vezes a altura. Sendo N o tamanho, né, da string, a quantidade de, de símbolos na string, e a altura, nesse caso dessa árvore binária, vai ser log de sigma na base 2. Esse log sempre na base 2. Tá, vamos falar um pouco agora sobre as queries. As queries, as principais são rank, select e access. A gente pode ter queries mais sofisticadas utilizando essas queries básicas, digamos assim. Rank, eu quero saber quantas vezes o caractere C aparece até a posição P. Select, eu quero saber em que posição está o oésimo caractere C. Aqui normalmente a gente usa I, mas eu deixei O porque no código está assim, às vezes causaria confusão. E Access, eu quero saber qual caractere está na posição P. Ok, aqui vou fazer um exemplo da Query Access. A nossa string é essa. O nosso alfabeto é ADFS, sigma 4, S15. Eu quero saber o Access, quero saber o Access 6. Perfeito, então a árvore já está construída, né? O que a gente tem que fazer? Vamos contar os elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que, melhor, eu quero saber qual é o símbolo, o caractere que está aqui, que é representado por esse 0. Então, eu vou descer, como o bit aqui é 0, eu vou descer pela esquerda. Quando eu desço pela esquerda, eu não posso mais fazer, aqui eu fiz esse carinha aqui, access 6. Quando eu desço, eu não posso fazer essa mesma query, access 6 aqui. Porque se eu fizer access 6 aqui, eu vou cair no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou cair nesse A. E perceba que o elemento aqui era um D, né? Então, então, por que isso ocorre? Porque eu tenho esses dois bit 1 que saíram, né? Aqui eles não estão mais aqui. Esse SF, eles foram para o outro lado da Wavelet Tree. Para consertar isso, eu tenho que fazer um rank binário para contar quantos zeros apareceram aqui. A resposta desse rank binário em cima desse bitmap vai ser o access que eu vou ter que fazer aqui embaixo. Então, aqui no caso, eu vou fazer um rank. Como o bit da posição 6 é 0, eu vou fazer um rank 0, 6, certo? Isso vai me retornar 4. Existem 4 zeros ali. Então, agora eu faço o access 4 aqui nesse nó. Nesse nó. Então, 1, 2, 3, 4 é esse D. Bit igual a 1, eu desço pela direita. E eu chego quem que é o caractere que está na posição 6 da raiz? Ora, é o D. Não necessariamente esse D aqui. É o segundo, né? Mas a gente só está interessado em saber qual que é o caractere. E agora falando sobre a query rank. A mesma árvore, né? Eu quero saber o rank F5.
Então, quantos caracteres F aparecem até a posição 5? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 pessoas aqui, 5 caracteres aqui. E eu quero saber o F. Para query rank na Wavelet Tree, eu preciso saber um código dos caracteres. Que código é esse? Basicamente, como que esse caractere é representado na Wavelet Tree. E o A, ele é representado pelo caminho. Os caracteres são representados pelo caminho que leva até a folha correspondente. Então, para eu chegar no A, eu preciso descer pela esquerda de novo. Então, o caractere A, ele tem o código 00. O D vai ser 01, o F vai ser 10 e o S vai ser 11. Então, sabendo disso, eu consigo ajustar essa query para um rank binário, né? Aqui, inclusive, eu escrevi só rank, mas a gente consegue saber que é um rank binário e não na Wavelet Tree por conta desse 0 aqui, né? É, aqui é um bit e não um caractere. Aqui eu já tenho um caractere, né? Então esse rank, ele é a função que faz o rank na Wavelet Tree. E como eu não tenho guardado a string em si, eu só tenho o bitmap, então eu tenho que fazer rank, eu acabo tendo que fazer ranks binários. Eu vou entrar em mais detalhes na frente, mais para frente, mas é importante entender isso agora também. Ok, então a gente quer responder essa pergunta. Eu sei que o F é representado por 10. Então eu vou fazer um rank binário no nível que eu estou começando na raiz, e eu vou usar esse primeiro carinha aqui. Então, rank 1, 5. Né? Quantos uns aparecem até a posição 5? Então, eu sei que aparecem 2 uns até a posição 5. Beleza. Como eu sei que o F é representado pelo bit 1 aqui nesse nível, então eu vou descer pela direita. Quando eu chego aqui nesse nó, eu tenho que fazer outro rank. E esse rank vai ser também um rank binário. Agora eu vou usar o segundo bit da representação. E esse resultado aqui vai ser a posição que eu estou buscando. É aquela mesma questão do Access, né? No Access, eu precisava arrumar a minha query, a minha nova query, por conta de ter decidido se eu estava olhando só para bit 0 ou só para bit 1, descendo pela esquerda ou pela direita. Então aqui eu sei que 3 desses caracteres que eu estava vendo, eles são bit 0, e eu não tenho mais eles nesse nível. Eu não tenho mais eles nesse nível aqui. Então eu tenho que ajustar minha query. Por isso o 2, que é justamente o resultado da query anterior. Beleza. Então agora, quantos bits 0 eu tenho até a posição 2 desse bitmap? Apenas um. E eu desço pela esquerda, porque no segundo nível, o F é representado por 0. Eu cheguei numa folha, percebo que eu cheguei numa folha, e eu retorno o último rank binário que eu fiz. Então, a resposta de rank F5 é 1, que é a última resposta que eu obtive aqui. Acho que dessa parte era isso. E a gente entra no algoritmo. É um pseudocódigo, né? Só para representar. Aqui a gente pode ver esse char bit é justamente o bit que representa o caractere que eu estou atrás naquele nó, né? Naquele nó. E a recursividade aqui, né? A gente vê aqui também o resultado, O vai receber o resultado do binary rank da representação dele naquela posição. E essa posição P, ela é ajustada aqui, justamente pelo resultado da minha query no nível anterior.
Quando eu chego numa folha, eu paro e retorno o resultado que eu tinha obtido, que foi justamente o que a gente viu lá atrás. Beleza. Aqui é outro exemplo, né? Uma query de buscando A até a posição P10. O resultado cadê? Tá. Aqui eu sei que o bit que representa A é 0. Então eu vou contar quantos zeros existem até a posição 10. A gente vê que existe 6 zeros, a gente desce um nível, e a gente, aqui de novo, o A é representado por 0, a gente faz a query para 0 até a posição 6, que foi justamente o resultado da query no nível anterior. A resposta é 3. Eu chego numa, eu chego numa folha e eu já posso retornar essa resposta. Então, resumindo, o access e o rank, ele na Wavelet Tree, ele depende do rank binário. Eles dependem basicamente do rank binário, né? Então, se a gente olhar para esses outros, eu peguei outros pseudocódigos aqui porque eles são mais fáceis, menores e mais fáceis da gente entender. Então, basicamente, aqui eu estou olhando para o bit vector naquele nível. Aqui eu faço uma query de access, essa aqui é importante. Aqui eu apenas escolho para onde eu vou descer, e aqui eu faço um rank binário também. Então, esses dois pontos aqui, essas duas linhas, é onde pesa mais o código, é o que tem mais esforço. E aqui, e esse aqui é para o access. Esse aqui para o rank, na Wavelet Tree, eu vou olhar o bit que representa aquele caractere, né? Como que aquele caractere é representado naquele nível. Aqui é para onde eu vou descer, e aqui eu faço o rank binário. Aqui eu estou apenas passando para o próximo para a próxima representação, né? No caso aqui, o F era representado por 1, 0. Eu começo aqui e depois eu passo para S. Beleza. Então, são esses dois pontos que pesam mais no meu código. Então, de modo geral, a gente consegue ver que, melhor, a gente já percebeu que o binary, o access e o rank, eles dependem do rank binário do rank binário. Então, a gente tem que analisar, na verdade, o rank binário. E de modo geral, a gente consegue fazer o rank binário em Big O de N, que é basicamente varrer todo o bitmap e fazer o rank ali, né? E aqui aparece de novo o log de N, que representa a altura. Por quê? Porque eu preciso fazer um rank binário a cada nível da Wavelet Tree. Então, faz bastante sentido isso aqui, né? E se a gente usar o Jacobson's Rank, a gente consegue fazer esse rank binário em tempo constante, o que diminui bastante o nosso rank na Wavelet Tree para log de sigma. Lembrando que isso aqui é log na base 2, né? Log na base 2 de sigma. Beleza. Então, a gente vê que saímos de bitmaps, de um bit array, e a gente agora consegue fazer queries em strings com símbolos em um tempo ainda sublinear, né? Só uma tabelinha aqui para fixar melhor. Eu não falei tanto sobre o select, mas o select tem como fazer ele dependendo do rank binário, né? Opa. E usando o Clark's select também consegue garantir um tempo constante. Então também ficaria em log de sigma. O que mais? Tá. Antes de eu entrar no Huffman Shape, eu só quero fazer mais umas observações. O Jacobson's Rank, ele usa um, uma, uma, um artifício, digamos assim, de guardar algumas das respostas do rank. Então, o que acontece é que a gente faz um trade-off, né? A gente faz uma escolha entre tempo de execução e espaço que a gente precisa para guardar a árvore e todas essas informações.
Tá, o que que é... Agora falando sobre o Roughman Shaped, né? O que que é isso? Aqui eu tenho uma string, pode ver que essa representação da Wavelet Tree está bem fiel, né? Que a gente guarda os bitmaps e não os caracteres. E aqui a string significa Mississippi. Se a gente for subindo aí, vai conseguir chegar nisso, reconstruir. E essa é a representação em árvore binária. Aqui está a representação de Huffman. Como que a gente constrói isso? Perceba que o I, o M, não, pera. O I, o S, o P e M. O I aparece 4 vezes, o S aparece também 4 vezes, o P aparece 2 vezes e o I e o M aparece uma vez. Então, sempre que eu tiver, se a gente pensar em probabilidade, né, a probabilidade de eu querer pesquisar o M é muito menor do que eu querer pesquisar algum dos outros dois que aparecem mais vezes. Então, por que não deslocá-los para cima, para mudando a representação deles e agilizando as queries quando eu estiver pesquisando os caracteres que mais aparecem. Então, o I aqui ele é representado por 0. O S ele vai ser representado por 1, 0. O P vai ser representado por 1, 1, 0. E o M por 1, 1, 1. Beleza. É, e, e a construção, né, como eu falei, leva em consideração a probabilidade, a frequência com que esse caractere aparece. Os que aparecem com maior frequência vão estar mais acima. E aqui eu poderia ter trocado, né? Foi só uma questão de escolha de o I aparecer primeiro, o S aparecer primeiro. E isso agiliza o nosso tempo médio do Access em, em que antes a gente tinha Big O log de sigma, né? Aqui a gente vai ter 1 mais a entropia em nível 0, se eu não me engano, da string. Isso aqui, essa parte aqui é construída com base na probabilidade, né? Bem, acho que era isso que eu tinha para falar sobre o Wavelet Trees. Espero que tenha ficado claro e obrigado.